Crianças, bom dia! Tudo bem com vocês? Quinto ano. Hoje é dia da nossa aula de geografia e quero agradecer a vocês mais uma vez por estar assistindo o vídeo. Sempre falo para vocês que o melhor da aula são as explicações, né? A partir das explicações que a gente consegue entender e refletir sobre o tema, né? Já que nós estamos falando sobre assuntos tão importantes ultimamente nas aulas todas as aulas, né? Mas em especial as aulas de história, de geografia, né? Que fala um pouco da história do nosso país, é sempre muito importante, né? Então vamos lá. Primeiro passo, copiar o cabeçalho no caderno, colocar a rotina, né? Que a aula de hoje é de geografia. Página 80, ok? Vamos lá? Tem bastante coisa pra gente ver, né? Olha só. Aqui na lição 16, observe os dados sobre duas das diferenças sociais entre pessoas negras e brancas na sociedade brasileira. Então, tá escrito assim, ó, dados que mostram o abismo social entre negros e brancos. Esse abismo social aí, crianças, quer dizer a diferença, né? Taxa de analfabetismo é 2 vezes maior entre os negros. Em 2013, a população branca tinha 8,8 anos de estudo em média, já a negra 7,2 anos. A diferença, no entanto, já foi maior. Em 1997, os brancos chegavam a estudar por 6,7 anos em média e os negros pararam nos 4,5 anos. Isso seria equivalente ao primeiro ciclo do ensino fundamental. Mesmo assim, a taxa de analfabetismo entre os negros é mais de 2 vezes maior que entre os brancos, tá? Agora, nós vamos falar aqui sobre a questão salarial, tá? A renda, o salário dos negros é 40% menor que os dos brancos. Um branco, ele ganha em média, mas é em média, tá, crianças? Não é que ganha exatamente isso. É uma média, tá? Eles pegam os salários, né, das pessoas brancas e tiram mais ou menos ali, uma média. R$ 1.607,76. E os negros, R$ 921,18. Por que essa diferença, crianças? Por que existe essa diferença, professora? Pela falta de oportunidade que os negros tiveram no Brasil desde a época da escravidão. Desde o nascimento do Brasil, os negros tiveram menos oportunidade, porque eles foram escravizados. Eles foram retirados do país deles e eles vieram para cá à força, na marra, sem querer, porque eles não queriam vir para cá, eles queriam continuar no país deles, junto das famílias, junto dos amigos, né? Eles foram trazidos para cá à força, eles foram escravizados, torturados, castigados, e depois que houve a libertação, não teve uma lei que amparasse, que cuidasse deles, né? Eles ficaram simplesmente abandonados, largados à própria sorte. Não teve uma lei que dissesse, olha, como eles foram escravizados por muito tempo, então, né, vai ter uma lei que eles vão ter que ter emprego, né, ou então eles vão receber uma indenização, né, um dinheiro aí para recomeçar a vida. Não, né, deixaram a própria sorte. E o que aconteceu? Até hoje a gente vê o reflexo da falta de oportunidade, né, que foi dada ao negro na nossa história, na história brasileira, né, que é uma história, infelizmente, de vergonha, uma história de tristeza, né. Agora a pergunta A. Nos dados exibidos, você percebeu que há diferença entre o salário das pessoas negras e brancas no Brasil? Como você chegou a essa conclusão? Sim, existe uma diferença grande entre o salário dos negros e dos brancos, pois, segundo o resultado da pesquisa que foi feita, infelizmente os salários são bem diferentes. Sim, então, os salários são diferentes porque os brancos tiveram mais oportunidades e os negros menos. Em sua opinião, por que isso ocorre? Essa pergunta aqui era um pouco pessoal, mas eu coloquei a minha resposta aqui e vocês podem refletir sobre a minha resposta e fazer a resposta de vocês. Então, por que tem essa diferença
entre os salários, os tipos de emprego entre negros e brancos, né? Isso acontece devido à falta de oportunidades dadas aos negros depois do fim da escravidão. Eles foram libertos e depois largados à própria sorte, sem acesso à educação, trabalho e moradia. Exatamente isso. Não teve um plano, não teve uma lei, né? Não teve uma boa vontade aí dos governos, das autoridades na época, né? Para acolher e dar direitos a esses ex-escravos, né? E isso se reflete até os dias de hoje. C. No projeto de nação brasileira, que foi construído depois da independência de Portugal, todos os povos que formaram o Brasil foram incluídos igualmente? Vocês acham? Essa pergunta aqui não precisa responder no livro nem no caderno, tá? É só para vocês refletirem mesmo. Então, todo mundo teve direitos iguais, né? No projeto de nação brasileira. Lembra lá nas outras aulas que a gente estudou, né? Nós tínhamos os índios, os portugueses e os negros, né? Desses três povos, né? Todos tiveram as mesmas oportunidades. Acho que a gente já conversou bastante sobre isso. Vocês sabem que, infelizmente, não, né? Então, crianças, aí vocês reflitam sobre essa resposta aí, né? Essa pergunta aí que o livro tá fazendo, tá bom? Bem, crianças, agora é só fotografar e enviar a foto da atividade para a professora, tá bom? E eu fico por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!